Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Luiz César Martins Lopes. E pessoal, hoje a gente vai discutir uma importante alteração na lei da improbidade administrativa, no direito administrativo e no direito público como um todo. Bom, meus amigos, permitam me apresentar novamente. Eu sou mestre em Direito, sou especialista em Direito Empresarial e em Direito Notarial Registral, sou advogado, sou professor. Para mim é um prazer muito grande estar com você aqui novamente. Então já vou pedindo para você deixar o seu joinha, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para o seu amigo que é operador do direito ou que tem curiosidade e desejo de entender o tema. Bom, meus amigos, vamos fazer aqui uma rápida passagem geral pela lei da improbidade administrativa. A gente já fala das alterações e fala um pouquinho das decisões do STF, né? Que acabaram por, nessa alteração legislativa que vem sendo proposta, deu uma animada no debate, vamos dizer assim. Bom, pessoal, vamos fazer uma rápida lembrança aqui de alguns elementos da LIA, para a gente não ter dúvida quanto às bases dessa lei. A lei de improbidade administrativa, ela tem um duplo caráter, né? Ela tem uma importância no direito material enorme, porque é uma lei que define condutas, é uma lei que fala sobre sanções. Então, é uma lei que tem uma importância no direito material relevante. E no aspecto processual também, a LIA trabalha com aspectos processuais, como vocês já sabem, né? No âmbito do processo civil brasileiro, existem ações civis públicas por atos de improbidade, assim como também ações de improbidade administrativa movida por instituições no Brasil. A que mais se destaca, sem dúvida nenhuma, é o Ministério Público, o Ministério Público em geral, né? Seja ele federal, seja ele dos estados, o Ministério Público tem uma função assim absolutamente relevante, assim como os órgãos judiciais, né, de representação judiciais dos entes da federação, tem uma importância, vamos dizer assim, sem igual para que se mantenha a moralidade administrativa no Brasil. O que a gente pode entender aqui com essas mudanças? Vamos fazer um comparativo, então. A lei de improbidade administrativa sempre teve 4 artigos que definiam as condutas que seriam entendidas como de improbidade administrativa. Os artigos 9º, 10, 11 e o 10A. Sim, a ordem é essa, né? O 10A vem depois do 11. O artigo 9º, perdão, sempre foi o artigo que ficou caracterizado por ser aquele artigo que trazia condutas que seriam punidas com a maior reprimenda da lei. Em geral, eram aquelas condutas que tinham verbos que a gente chama aqui de muito fortes. Receber, por exemplo, o agente que recebia o agente que utilizava bem público, desviando a sua finalidade pública para o seu próprio patrimônio. Era o exemplo do gestor público que precisava fazer uma reforma numa casa de campo e utilizava ali bens da prefeitura, como escavadeira, enfim, que o órgão público fazia obras para o seu próprio patrimônio. Isso era uma conduta utilizada, era reprimida, né, no artigo 9º da Lei de Improbidade Administrativa, que tinha sua pena culminada lá no artigo 12, inciso 1, que eram as condutas para enriquecimento ilícito do agente. Logo depois a gente encontrava o artigo 10A, que eram aquelas condutas que causavam prejuízo à administração pública. Mas o 10 a gente já vai falar. Mas ficou você sabendo que eram aquelas condutas que, em geral, o agente favorecia para que outro enriquecesse ou adquirisse algum recurso público indevidamente. Então é muito comum que a gente veja o verbo facilitar no artigo 10. Maravilha? E o artigo 10 ele se materializava por dolo ou por culpa. Daqui a pouco a gente já chega nisso. E o 9º, você já sabe, só por dolo mesmo. O 10A
era uma conduta bastante específica no âmbito do direito tributário, que falava, por exemplo, da concessão indevida de benefício tributário. É considerada, né, uma conduta passível de sanção pela lei de improbidade administrativa, ainda que muito específica, mas tem a sua pena combinada lá no artigo 12. E nós temos o artigo 11, que eram as condutas de improbidade administrativa, que são, né, as condutas de improbidade administrativa, que atentam contra os princípios da administração pública. E ali a gente encontrava os mais diversos tipos de conduta, ainda que esse fosse o menor deles, né, o menor dos artigos depois do 10A. Pois muito bem. Desses que eu falei, o 10A e o 11 também só se materializavam, só se consumavam com o dolo. Vê? Então eu tenho o 9º, o 10A e o 11 se materializando com dolo, se consumando com dolo, e eu tenho o artigo 10 se consumando tanto por dolo quanto por culpa. Vamos relembrar aqui essa noção desses elementos subjetivos. Dolo, no direito penal a gente tem alguns tipos de dolo, né? Dolo direto, dolo indireto, dolo alternativo, dolo de primeiro grau, dolo de segundo grau, mas vamos nos atentar aí a uma ideia de dolo direto aqui na lei de improbidade administrativa. Dolo, portanto, é um binômio, vontade mais consciência. O agente público tem consciência daquilo e tem a vontade de praticar o ato, por exemplo, de enriquecimento ilícito. E a culpa é aquele elemento que leva em consideração a imprudência, a imperícia e a negligência. Então, vamos tentar imaginar o seguinte exemplo. Era passível de improbidade administrativa, né? Das sanções da lei de improbidade administrativa. Aquela conduta em que o agente, por exemplo, facilitasse ou de alguma forma, facilitasse, vamos dizer assim, uma verba indevida por alguém, um terceiro, ou de um bem público por um terceiro, facilitasse o uso indevido de um bem público por um terceiro, mas que fizesse isso por um ato culposo. Por exemplo, eu sei que é uma questão difícil de imaginar, mas basta você pensar no seguinte: por um ato culposo, ele facilita essa utilização. Aqui, a conduta culposa seria punida pela reprimenda da lei de improbidade administrativa. E essa é uma questão muito relevante, porque leva em consideração que o elemento culpa, ou seja, também seria punido. Por essa proposta de alteração de lei, que hoje já se encontra para a sanção do presidente da República, a gente tem que imaginar que a partir de agora os atos culposos não serão mais punidos. Então, isso muda a sistemática da lei de improbidade administrativa e, de certa forma, amplia dá uma certa margem para que se puna, ou melhor, dá uma certa margem para que se deixe de punir algumas condutas que comprometeriam, né, a moralidade administrativa. E a proteção ao dinheiro público, às contas públicas, então tem um impacto social muito grande. Então a sociedade, o cidadão, de certa forma, vai sofrer, ou pode sofrer, melhor dizendo, uma queda na proteção do Estado, vamos dizer assim, do Estado brasileiro. É claro que as condutas culposas têm um grau menor de punição do que as condutas dolosas, do 9, do 10, do 10A ou do 11. Mas agora essa possibilidade de punição inexiste.